Sabe, no mundo do trading a linha entre ganhar e perder é finíssima. Às vezes é uma fração de segundo ou uma decisão que a gente toma no calor do momento. Mas e se fosse possível tirar a emoção da jogada? Nesta análise, vamos mergulhar de cabeça na NTSL para descobrir como essa ferramenta promete pegar uma estratégia de trading e transformá-la numa execução simplesmente perfeita e, claro, automatizada. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, não é? A questão que ecoa pelos mercados há décadas. Dá mesmo para separar o trading da emoção humana? Será que a lógica pura, fria e calculista consegue de facto vencer o medo e a ganância, que tantas vezes são os verdadeiros donos do jogo? Então vamos começar pelo começo, pelo maior desafio de todos. Porque antes de a gente culpar o mercado, a gente tem que olhar para dentro. O primeiro, e talvez o maior obstáculo para a consistência não está nos gráficos, nem nos algoritmos. Está nas nossas próprias limitações. Emoção, velocidade e disciplina. Pensa só, o medo faz a gente vender cedo demais. A ganância empurra para arriscar mais do que devia. A nossa velocidade de reação, perto da velocidade da luz do mercado, é quase uma piada. E manter a disciplina dia após dia com a pressão a 1000, olha, esse é talvez o desafio supremo para qualquer pessoa. Ok, então, como é que a gente supera isso? E se houvesse uma forma de produzir toda a nossa experiência, todas as nossas regras, para uma linguagem que uma máquina pudesse entender e executar? Sem falhas, sem emoção e, claro, sem se cansar. Bem, é exatamente para isso que a NTSL foi criada. É uma linguagem feita para traders. A NTSL, ou Nelogica Trading System Language, não é só mais uma linguagem de programação. Pense nela como uma ponte. E o que a torna tão especial, principalmente aqui para a gente, é que ela permite escrever as regras de trading em português. E isso, olha, não é um detalhe técnico, é uma revolução. É democratizar o acesso ao trading algorítmico. E olha só como é intuitivo, não precisa ser um gênio da programação para entender o que está acontecendo aqui. Median 9 Close é a média dos últimos 9 preços de fecho, simples. Buy at market, exatamente o que parece, comprar a mercado. A NTSL basicamente pega a complexidade do mercado e traduz em comandos que fazem todo sentido. Certo, já vimos os comandos básicos. Mas como é que esses pequenos tijolos se transformam numa estratégia completa, num robô funcional? Vamos agora desmontar uma estratégia para entender quais são os blocos de construção essenciais de qualquer robô de trading. Tua estratégia NTSL se baseia em 3 pilares. Pensa assim. Primeiro, os parâmetros de entrada. São os botões de ajuste fino que a gente pode mexer de fora. Depois vêm as variáveis, que são tipo a memória interna do robô. E por fim, a lógica do código. Esse é o cérebro da operação, sabe? É o se acontecer X, então faça Y que comanda tudo. E quer saber? A analogia da receita é simplesmente perfeita. Os parâmetros são os nossos ingredientes. A gente define a quantidade de cada um. As variáveis são mise en place, a preparação, onde a gente organiza tudo. E o código? Há o código ao passo a passo de como cozinhar. Se a receita for seguida à risca, o resultado vai ser sempre consistente. Beleza, a gente tem a receita, os ingredientes, o modo de preparo. Mas será que o prato vai ficar bom? Antes de servir no jantar importante, ou seja, antes de arriscar dinheiro de verdade, a gente precisa testar. E é aqui que entramos na fase crucial, do backtest para automação. O que é esse tal de backtesting? É basicamente uma máquina do tempo para a nossa estratégia. Em vez de arriscar capital agora, a gente pode viajar ao passado e ver como o nosso robô teria se saído em 2020, 2015 ou até 2010. Em questão de minutos, a gente tem anos de dados sobre os pontos fortes, os fracos e, claro, se teria dado lucro ou não. E para esse teste do tempo, a NTSL nos dá 2 ferramentas. Pensa no modo OHLC, que usa abertura, máximo, mínimo e fecho, como ver um resumo do filme. É rápido, dá uma ideia geral. Já o modo tic-a-tic, esse é como ver o filme frame a frame. Ele simula cada negócio, cada oscilação, dando uma visão ultra realista. A escolha é um equilíbrio. A gente quer a velocidade do resumo ou a precisão do frame a frame. Depois que a estratégia foi testada, refinada e aprovada na nossa máquina do tempo, chega a hora de soltar a fera. O passo final é a automação. É aqui que o código deixa de ser um simulador e se torna um trader ativo, executando ordens no mercado real por conta própria. E mesmo na automação existem estilos. Operar no fecho do candle é como um enxadrista. Ele espera o movimento do adversário terminar para, com calma, tomar sua decisão.
Já operar quando a condição é satisfeita é como um corredor de 100 metros. Ele reage ao tiro de partida no exato microsegundo. Um é metódico, o outro puro reflexo. Então, o que acontece quando a gente junta tudo isso? A lógica do código, o poder do backtest e a precisão da automação. O resultado é muito mais que uma ferramenta, é o nascimento de um novo tipo de trader, o trader automatizado que opera com a força de um sistema inteiro por trás. E uma das maiores vantagens é que a gente não começa do zero. A NTSL já vem com uma caixa de ferramentas profissional, recheada com os instrumentos mais famosos do mercado. Indicadores como RSI, MACD, VWAP, coisas que levariam horas para programar, já estão ali, prontos para usar como uma única linha de código. Isso acelera o desenvolvimento de uma forma absurda. No fim das contas, a transformação é esta. Onde havia emoção, agora tem lógica baseada em regras. Onde a reação era lenta, agora tem execução na velocidade da luz. Onde existiu o risco de indisciplina, agora tem uma consistência de robô. Onde um ser humano só consegue acompanhar 1 ou 2 mercados, um sistema pode vigiar dezenas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca se cansar. E essa é a ideia central, o pulo do gato. A automação não vem para substituir a inteligência do trader. Pelo contrário, ela vem para amplificar essa inteligência. É pegar toda a experiência e intuição de uma pessoa e dar superpoderes a elas. A velocidade e a disciplina de uma máquina, que executa a nossa estratégia com perfeição, de novo e de novo e de novo. Isso nos deixa com uma última pergunta, que talvez defina o futuro do trading. Se as máquinas se tornam as executoras perfeitas das nossas regras, qual passa a ser o nosso verdadeiro papel? Talvez o nosso maior valor não esteja mais no clique do mouse, e sim na criatividade para desenhar estratégias novas, na sabedoria para supervisionar os sistemas e, acima de tudo, na arte de fazer as perguntas certas. Fica aí a reflexão.